tarde, meus irmãos. Graça e paz. Meu nome é Eduardo. Esse é o meu primeiro vídeo no canal Atos dos Apóstolos. Venho trazer recado de Deus para vocês. Vamos começar essa nossa introdução da Palavra de Deus. Pedir a direção de Deus, pedir a graça de Deus, pedir que o Senhor fale no nosso coração a cada dia. E vamos começar a nossa introdução. 2 Tessalonicenses 2, versículo 1. Eu vou fazer esse vídeo, essas duas partes. Então, a primeira parte é essa, vou dar a introdução. E com a segunda parte, vamos ler a Bíblia, vamos explicar, mas aí vamos dar a introdução só por cima. Aí na segunda parte, nós só vamos nos aprofundar as coisas de Deus. Vamos falar de coisas espirituais ou coisas espirituais. Agora, só para dar essa introdução. Aí Paulo fala na segunda carta, segunda carta aos Tessalonicenses 2, versículo 1. Aí ele fala que os irmãos, que a vinda do Senhor Jesus é a nossa reunião com Ele. Ponto, né? Aí ele fala, sobre o centro principal desse assunto dessa carta é a vinda de Cristo. Mas ele fala também, que ninguém vos engane, se por palavra, se por carta ou por profecia. Mas ele também fala que a vinda do Senhor não pode acontecer antes que venha a apostasia. Então, antes da nossa reunião com Cristo, vem a apostasia. Após a apostasia, vem a manifestação do homem, do pecado, do homem, da perdição. Aí Paulo vai introduzindo a carta dele, aí mais abaixo, com a manifestação desse homem, conforme o poder, conforme a eficácia de Satanás. Aí o quê? Mas ele só pode se manifestar sendo o anticristo só depois que vem a apostasia, ele vai se manifestar o homem do pecado, que Paulo fala com o título do vídeo. E ele só vai se manifestar porque todo o cenário já está o quê? Já está sendo preparado para ele. Então o cenário tem que estar o quê? Está preparado. O mundo vai estar em apostasia. Então aqueles que tinham fé no nosso Senhor Jesus, no mandamento de Deus, eles vão perder e vão se apostatar da fé. Aí, aí vai se manifestar o homem do pecado, o filho da perdição. Aí, com esse mesmo texto, Paulo fala aos irmãos que ele já falava, costumava falar dessas coisas, da vinda de Cristo e da apostasia e da manifestação desse perverso. E para a nossa reunião com eles, e estava relembrando os irmãos que ele já sabia, mas Paulo estava relembrando a eles que ele sabia o tempo que esse níquel, que esse homem do pecado ia se manifestar. O que ele se manifestar, como ele ia se manifestar, conforme após a apostasia. Aí ele ia se manifestar. Mas Paulo estava só relembrando aos irmãos que o detém dele se manifestar, que ele ia se manifestar num tempo determinado, num tempo da última semana. E fala que ele ia se exaltar, o acima de todos os deuses,
que ele é aquele que Daniel fala em Daniel 11, versículo 36, que ele é o rei, conforme o rei, é arrogante. Então, o chifre, esse pequeno, que Daniel também fala, que João fala que ele é o anticristo. João fala também, esse Apocalipse 13, né? Ele é a besta, que ele vem da terra do norte, com aquele como que sobe da terra. Então, ele vem da terra do norte, é a besta, aquele homem que vem da terra do norte. Então, Paulo, ele identifica o homem do pecado lá no tempo do fim, que ele há, o quê? Que ele há de se manifestar. Eles vão, como ele vai fazer, o que ele vai fazer muitos sinais e maravilhas. Toda obra o quê? Com fala de engano, da injustiça, porque esse homem do pecado ele tem porque ele tem várias faces. Então, como ele está infiltrado nas religiões, então Satanás ele mudou o cenário aqui desse mundo, para confundir, para confundir também os santos e também para enganar também até os escolhidos, como Cristo falou. E nós que somos de Deus, nós temos que estar bem preparado, estar bem forjado com a palavra de Deus, com a verdade de Deus em nosso coração. Sempre temos que estar bem preparado, porque não sabemos, sabemos que o cenário está totalmente preparado, exceto para a manifestação do homem e do pecado, do filho da perdição. Então, aquele que, como o profeta fala, filho de Edom, aquele que o profeta fala, aquele que tenta contra o Senhor. Então, aquele que se levanta contra tudo que é Deus. Então, nós devemos estar totalmente, totalmente preparado, estar firmado a nossa vida na palavra de Deus. Irmão, se gostou do primeiro, essa primeira parte do vídeo, a primeira parte do vídeo, você dá o like, você se inscreve no canal, você compartilha e essa vai ter a segunda parte. Que Deus abençoe, irmão. Essa graça e paz.